Você já se perguntou: por que minha vida é tão difícil? Por que eu carrego dores tão pesadas? Porque parece que, enquanto uns vivem sorrindo, eu vivo lutando para simplesmente sobreviver. Enquanto o mundo parece girar para todos os lados, dentro do seu peito, o que ecoa é uma dor silenciosa, uma pergunta sem resposta, um vazio que ninguém vê, mas que você carrega todo santo dia, talvez por anos, até mesmo desde a sua infância. Se você já chorou sem que ninguém soubesse, se você já pensou em desistir, mas, ainda assim, continuou. Se você sente que a vida tem pesado além do que pode suportar. Se essas perguntas já passaram pelo seu coração, este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque hoje você vai entender que o seu sofrimento não é castigo, é chamado, é preparo, é prova de que Deus está escrevendo uma história diferente na sua vida. Mas antes que eu te revele o que Deus tem para você, ajude o nosso canal a crescer e levar a palavra de Deus para outros corações necessitados, assim como o seu. Se inscreva no canal. Deixe seu like, isso faz o YouTube entender que o conteúdo é relevante. Compartilhe essa mensagem. Agora vem comigo que hoje Deus vai falar ao seu coração. A primeira verdade é que sofrer não é sinal de rejeição de Deus, é sinal de preparo. Muitos pensam que sofrer é sinal de abandono. Mas se você olhar para as páginas da Bíblia, verá que os maiores homens e mulheres de Deus sofreram. Jó, um homem justo que perdeu tudo, filhos, bens, saúde, mas permaneceu fiel. Jó 1, versículo 8, disse então o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido no cárcere. Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Davi, ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo, humilhado em cavernas e desertos. O que esses gigantes tinham em comum? Sofreram, mas nunca foram esquecidos. Deus usou a dor para construir algo que olhos humanos não conseguiam enxergar. O sofrimento é uma ferramenta de lapidação. Imagine um diamante bruto. À primeira vista, apenas uma pedra comum. Mas nas mãos do lapidador, sendo cortado, esculpido, pressionado, ele se transforma em algo de valor incalculável. Conclusão: sofrendo, sendo tratado, doendo. Assim é você. Deus vê valor em você, mesmo quando o mundo só vê pedra bruta. Mas para revelar a sua verdadeira beleza, às vezes, é preciso passar pela dor da lapidação. Isaías 48, versículo 10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Não é para te destruir, é para te revelar. Talvez o que mais machuca seja o silêncio. Você ora, clama, chora, e parece que do outro lado do céu só há um eco vazio. Mas aprenda algo profundo hoje. O professor permanece em silêncio durante a prova. Salmos 46, versículo 10 nos ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus fala no barulho, mas Ele também trabalha no silêncio. Quando Ele não está falando, Ele está agindo. O silêncio de Deus não é ausência, é movimento invisível. Enquanto você pensa que nada acontece, o céu inteiro está se movendo em seu favor. Enquanto seus olhos não veem, suas lágrimas estão sendo recolhidas em taças diante do trono. Salmo 56, versículo 8 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Cada lágrima sua está registrada, nenhuma foi desperdiçada. A dor te torna capaz de cumprir o seu propósito. Existem dores que não entendemos agora,
mas são essenciais para a missão que Deus nos confiou. Moisés precisou ser rejeitado para se tornar libertador. Jesus precisou ser desprezado para se tornar o Salvador. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Se você sente dores profundas, não é porque Deus se esqueceu, é porque Ele está te capacitando para algo maior do que você ainda pode ver. Nenhum soldado é enviado para a linha de frente sem treinamento. Nenhum atleta sobe ao pódio sem antes ter enfrentado dores invisíveis. Assim também é na vida espiritual. Em 2 Timóteo 2, versículo 3 diz: Sofre, pois, comigo, as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Você está sendo treinado. Cada lágrima é um tijolo. Cada luta é uma ferramenta. Deus está te construindo. Deus está te erguendo. Algo tão grande, tão especial, está sendo preparado para você que seria impossível carregar sem a estrutura que hoje Ele está formando na dor. Entenda. Você não sofre apenas para sobreviver. Você sofre para ser capacitado. Você não vai apenas vencer. Você vai liderar outros até a vitória. Uma dura realidade, mas temos que enfrentar. É que algumas lições só aprendemos na dor. Quantas vezes a alegria nos faz esquecer de que somos totalmente dependentes de Deus? Quantas vezes o sucesso nos torna orgulhosos? Quantas vezes a facilidade nos afasta de Deus? A dor, no entanto, nos coloca de joelhos, nos ensina a clamar, nos faz depender. E Deus permite que passamos pelas dores não porque Ele se agrada do nosso sofrimento, mas para que nos aproximemos dEle, porque a verdadeira paz está nele. A dor é a escola onde os escolhidos aprendem as lições que os privilegiados jamais entenderão. Se hoje dói, saiba, está doendo para não perder sua alma. Está doendo para não matar o chamado que Deus plantou dentro de você. A palavra em 2 Coríntios 4, versículo 17, nossa leve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória. Leve, momentânea, às vezes parece que a dor vai nos engolir. Mas Paulo nos lembra, o que é passageiro aqui, gera frutos para a eternidade. As lágrimas que você derrama hoje, regam sementes de milagres que você colherá amanhã. Talvez hoje tudo que você consiga ver sejam escombros, ruínas, pedaços do que um dia foi esperança. Mas guarde isso. O seu final será infinitamente maior do que o seu início. Em Jó 42, versículo 10 declara: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Deus virou o cativeiro de Jó e acrescentou o dobro. O que você sente agora é apenas um capítulo da história. Não feche o livro. Não abandone a caminhada. O que Deus começou, Ele vai completar. E quando você olhar para trás, cada lágrima terá valido a pena. Sabe aquela dor que você carrega desde criança? Aquela rejeição que ninguém viu? Aquele abandono que você fingiu esquecer? Talvez você tenha sido deixado de lado por quem deveria te proteger. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era suficiente. Talvez as pessoas que você mais amou foram justamente as que mais te machucaram. E essas feridas, essas marcas invisíveis, ainda ecoam dentro do seu peito como cicatrizes abertas. Salmos 27, versículo 10 diz: Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Deus viu. Deus estava lá. Quando você chorava escondido no travesseiro. Quando você se perguntava o que havia de errado com você. Quando você teve que aprender a ser forte cedo demais. Deus estava ali. E Ele não esqueceu. As rejeições, os abandonos,
as traições, tudo isso que tentou te destruir, está sendo transformado em ferramentas nas mãos de Deus para construir algo ainda maior em você. Isaías 61, versículo 3 promete: dar a todos os que choram uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Cada lágrima não foi desperdiçada. Cada ferida será uma fonte de cura para outros. Se você sofreu rejeição, é porque Deus está te preparando para acolher os rejeitados. Se você sofreu abandono, é porque Deus te ensinará a ser abrigo para muitos. Se você foi traído, é porque Deus quer te mostrar que só Ele é fiel de verdade. O que doeu ontem será a ponte que te levará a curar outros amanhã. Nada foi em vão, nem a dor, nem o abandono, nem a traição. Tudo isso está sendo escrito no livro da sua história, não como capítulos de derrota, mas como testemunho vivo do poder de Deus em transformar cinzas em coroas. E se hoje você se sente só, saiba, você nunca esteve. Deus sempre esteve cuidando de você, mesmo quando parecia silêncio. Ele viu, Ele guardou, e agora, Ele vai te levantar. Imagine, quantas pessoas estão hoje à beira de desistir, esperando ouvir a sua história de superação? Cada batalha que você enfrenta, cada noite que você sobrevive, cada ferida que cicatriza, são testemunhos vivos que, amanhã, vão salvar alguém. Romanos 8, versículo 18. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Você está escrevendo uma história que não será só sua. Será história de esperança para muitos. Pense em quantas vidas você pode alcançar através da sua história. Pense em quantas pessoas encontrarão esperança porque você decidiu não desistir. Quem passou pela dor entende a dor dos outros. Quem sobreviveu ao deserto sabe guiar outros para a terra prometida. Seu sofrimento tem um propósito maior do que você imagina. Agora você pode estar se perguntando, então, como faço para suportar essa dor, esse processo sem ser consumido? Primeira coisa que você precisa ter é fé. Não perca sua fé, acredite que Deus está com você te sustentando e te ajudando e Ele mesmo te tirará desse processo. 2 Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. Mesmo sem palavras, murmure sua dor diante de Deus. 3. Lembre-se de quem você é. Você é filho. Você é filha. Não um esquecido. 4. Cerque-se da palavra. Leia, ouça, declare a promessa. Mesmo que seja no choro, declare: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, versículo 25. 5. Não se isole. Deus usa pessoas, palavras e momentos para te fortalecer. Esteja atento. Agora feche seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, nesta hora eu me achego a Ti com o coração aberto, carregando dores que palavras não conseguem explicar. Tu sabes, Senhor, das lágrimas que ninguém viu. Tu estavas lá, no silêncio das minhas noites, quando eu me perguntava: por que eu sofro assim? Deus de amor, Deus de justiça, eu entrego a Ti cada rejeição que me feriu, cada palavra dura que tentou me apagar, cada abandono que deixou vazio o meu peito, cada traição que quebrou meu coração em pedaços. Tu és o Deus que recolhe cada lágrima, o Deus que transforma feridas em testemunhos, o Deus que troca cinzas por coroa. Pai, cura o que eu mesmo não sei como curar. Alcança o meu passado e sara as lembranças que ainda sangram. Entra nos lugares que ninguém vê e que até eu, muitas vezes, tento esquecer. Me lembra, Senhor, que mesmo quando fui deixado de lado, Tua mão nunca me soltou. Mesmo quando todos se afastaram, Tu continuaste comigo. Ensina-me a confiar no Teu amor, um amor que não trai,
que não abandona, que não rejeita. Ensina-me que o meu valor vem de ti, e que nenhuma dor que vivi será maior do que os sonhos que tu tens para mim. Restaura minha alma, Pai. Refaz o meu sorriso, renova a minha esperança, e faz de mim, Senhor, um vaso novo, cheio da tua luz, cheio da tua graça, cheio do teu amor. Eu te entrego a minha história, cada capítulo escrito com lágrimas e fé, e te peço, escreve um novo tempo sobre mim, um tempo de cura, de vitória e de paz. Em nome de Jesus, amém. Você sofre assim, porque foi escolhido para suportar cargas que poucos entenderiam. Você sofre assim, porque, no céu, seu nome foi registrado não apenas para ser salvo, mas para ser exemplo de fé. Você sofre assim, porque Deus está construindo através da sua história um testemunho que vai ecoar na eternidade. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Um dia, todo sofrimento vai passar, toda dor vai fazer sentido, e você entenderá que aquilo que parecia o fim era apenas o começo. Confia, chora se precisar, mas não desiste, porque quem é forjado na dor é coroado na glória. Agora, se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outros corações que estão precisando de cura. Se inscreva no canal, deixe seu like, veja esses outros vídeos do nosso canal e até o próximo vídeo.